Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisla e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Hess. Vamos comigo? Então, a lei de Hess, ela fala o seguinte: a variação de entalpia envolvida numa reação química sob determinadas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele diz que o ΔH de uma reação, ele depende apenas do inicial e do final. E a gente sabe que o ΔH de uma reação é igual ao HP, ou seja, a entalpia dos produtos, menos o HR, que é a entalpia dos reagentes. Então, se o início e o final eles forem os mesmos, independentemente de por onde passa essa reação, o ΔH ele vai ser o mesmo. Bora aqui comigo. Então, se eu tenho aqui, ó, A sendo o início da minha reação e C sendo o final da minha reação, eu tenho que A para C eu tenho Q, e de A para B e de B para C eu tenho Q1 mais Q2. Isso quer dizer que Q vai ser igual a Q1 mais Q2. Sendo A aqui, ó, início, vamos colocar direitinho que é para a gente lembrar, certo? E C o final. Isso quer dizer que eu saindo daqui para cá, que eu tenho Q, vai ser igual a eu somar a minha equação, eu saindo por esse outro caminho, ó, Q1 mais Q2. Então, Q vai ser igual a Q1 mais Q2. Ou seja, o início e o fim, eles sendo os mesmos, independentemente de por onde essa minha equação ela for, ela também vai ter, o seu ΔH também vai ser o mesmo, tá certo? Vamos ver esses dois exemplos aqui. Então, ó, eu tenho aqui, ó, A sendo o início e B sendo o final da minha reação. Isso quer dizer que eu tenho três caminhos diferentes aí, ó. Eu tenho o primeiro caminho, onde vai de A a C, ó, ΔI, de C a D tem um ΔI, de D a B eu tenho um ΔI. Eu tenho de A a B, onde eu tenho um ΔX, e de A até E, ΔI, de E até B, o ΔI. Isso quer dizer que o caminho que eu for seguir para essa minha reação, ele vai ser o mesmo, independente do caminho percorrido, certo? Isso quer dizer que ΔHX, ou seja, de A para B, que é o caminho mais curto, vai ser o mesmo que eu seguir esse outro caminho aqui, ó. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Ou eu posso dizer que ΔHX vai ser igual, ó, ao caminho de baixo, percorrido aqui, ó, percorrendo o caminho para baixo. ΔH4 mais ΔH5, ok? E se eu coloco um gráfico aqui para vocês, ó, vocês conseguem perceber o que eu vinha falando aí na questão anterior? É a mesma situação, ó. Eu tenho A como sendo minha equação inicial, meu reagente, né, inicial, e C como sendo o meu final. Então, se eu tenho aí, ó, o início da reação e o final da reação, eu tenho que ΔH3, ó, que é o caminho mais curto percorrido, vai ser o mesmo que eu percorrer o caminho somando ΔH1 mais ΔH2. Então, eu tenho que ΔH3 vai ser igual a ΔH1 mais ΔH2. Então, essa lei ela é muito útil para determinar indiretamente calor de reação, impossível de ser medido experimentalmente, o calor total liberado ou absorvido nas reações sucessivas, no caso aqui, ó, de A para B e B para C, é igual ao calor liberado ou absorvido na reação de A diretamente para C. Então, o calor liberado ou absorvido na reação A-C não depende do número de estados intermediários, certo? Quais são as consequências da lei de Hess? Então, a gente pode trabalhar aí com equações químicas como se fossem equações matemáticas, isto é, permite calcular o ΔH de uma determinada reação X, uma incógnita, pela soma das reações do ΔH conhecido, cujos resultados será a reação de X. Lembrando-se de que, ao multiplicar ou dividir os coeficientes de uma reação termoquímica por um número qualquer, deve-se também multiplicar ou dividir o valor
de ΔH dessa reação pelo mesmo número. Bora aqui comigo. Digamos que eu tenho aqui, ó, o primeiro caso, A, vou botar aqui um primeiro caso, mais B, produzindo C. E o ΔH dessa reação vai ser igual a mais 30 kJ. Se eu multiplico essa reação, né, ó, A mais B produzindo C, eu também vou ter que multiplicar tudo. Isso quer dizer que eu vou ter como resultado final 2A mais 2B produzindo 2C. Meu ΔH também vai ser multiplicado por 2, certo? Aonde eu vou ter como resultado do valor do meu ΔH 2 vezes 3 dá 6, então, ó, mais 60 kJ. Se eu divido os valores dessa minha equação, eu também vou ter que dividir aí o valor do meu ΔH. A gente tem uma propriedade extensiva, vai depender da quantidade, certo? Vamos para o segundo caso. Vem aqui comigo. A mais B produzindo C. Já vimos que aí tem um ΔH positivo mais 30 kJ. Isso quer dizer que eu tenho uma reação endotérmica, onde eu tenho aí a absorção de calor. O calor está sendo o quê? Absorvido. Se eu inverter essa equação, onde eu vou ter C produzindo A mais B, eu também vou ter que inverter o meu ΔH. Porque se na reação de produção de A mais B produzindo C, eu tenho um ΔH positivo e uma reação endotérmica, se eu inverto a minha equação, em vez de positivo, eu vou ter agora um ΔH negativo. Isso quer dizer que eu vou ter uma reação agora exotérmica, onde vai ocorrer aí a liberação de calor. Ok? E vamos para o terceiro caso, que é o terceiro caso onde ele fala da somatória dessas equações. Então, se eu tenho aí, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo, A mais B produzindo C, ΔH igual a mais 30 kJ. E eu tenho aí uma segunda equação, C mais D, produzindo E, aonde eu vou ter aí, por exemplo, um ΔH de menos 50 graus, ó, 50 kJ. Vamos fazer o somatório aí dessa equação. Então, veja que eu tenho C aqui no meu produto e eu tenho um C no reagente. Então, eu posso cortar, certo? E o que não tiver como cortar, eu vou somar. Então, eu vou ter A mais B mais D, sendo responsável pela produção de E. E qual vai ser aí o resultado do meu ΔH? Se eu tenho um valor positivo e um valor negativo, conservo o sinal do maior e diminui. Então, 50 menos 30 dá 20. 20 kJ. Isso quer dizer que eu tenho uma equação aí de resultado exotérmica, porque o ΔH ele é negativo. Liberação de calor. Vamos lá para mais dois exemplos. Então, aqui a gente tem ó, H2O, a água, produzindo hidrogênio mais oxigênio. Aqui eu tenho o contrário, eu tenho o hidrogênio, né, gás hidrogênio mais o gás oxigênio, produzindo água no estado de vapor. Veja que aqui a água está no estado líquido, aqui a água está no estado de vapor. ΔH de mais 286 kJ e o ΔH da minha segunda equação de menos 242 kJ. Então, o que tiver no meu produto e tiver igual no reagente, em quantidades iguais, eu posso cortar. Então, ó, H2 corta com H2. Um meio de gás oxigênio também corta com meio de gás oxigênio. Sobrou quem? A água no estado líquido, formando a água no estado gasoso. E aqui, ó, de novo, se eu tenho sinais contrários, conserva o sinal do maior e diminui aí os valores. Então, 286 menos 242
mais 44 quilojoules. Reação endotérmica, a absorção de calor. Aqui eu tenho mais um exemplo, que é a glicose, produzindo carbono, mais hidrogênio, mais oxigênio. Aqui na segunda equação, eu tenho carbono sólido mais o gás oxigênio, produzindo gás carbônico. E na minha terceira equação, eu tenho o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, produzindo água líquida. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que primeiro equilibrar as quantidades, né, de elementos que eu tenho de um lado e do outro que eu vou precisar cortar. Eu não botei o enunciado, mas o enunciado ele pede justamente a formação de glicose, formando aí gás carbônico e água, certo? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 6 carbonos no meu produto, eu também tenho que ter, ó, 6 no meu reagente. Então ele pegou essa primeira equação, ela já inverteu, ó, a primeira, ele multiplicou a segunda por 6 e a terceira também por 6 para igualar a quantidade de hidrogênio, ó, e a quantidade de carbono e ela poder ser cortada. Quando houve aí os cortes, a gente soma a equação geral, né, e tem o resultado final. Mesma coisa a gente faz aqui com ΔH. Se eu precisei inverter o ΔH, ele era negativo, ele ficou o que agora? Positivo. Se eu precisei multiplicar a equação todinha por 6, eu também vou multiplicar o meu ΔH por 6. Se eu precisei multiplicar a segunda também por 6, eu também vou multiplicar o meu ΔH por 6. Vou somar, né, os valores que tiverem sinais iguais e diminuir do que tiver sinal diferente, conservando sempre o sinal do maior valor. Então, espero que vocês tenham entendido. E aí eu deixo aí uma questãozinha para vocês responderem e mandarem para mim a resposta, ok? Então, um beijo de tia Gisla, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha.